começa com sangramento, né? Então, a gente vai adiando, achando que é só uma fissura, um ressecamento, tá? Eu demorei para descobrir, porque até demorei para procurar um especialista. Olá, este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre um incômodo que não em números oficiais, mas supostamente atinge 5% da população mundial, hemorroidas. Para isso, nós convidamos o coloproctologista Ricardo Sugahara. Obrigada por receber nossa equipe aqui. Eu que agradeço, Ana. Bom dia. Falei direitinho o nome, Sugahara? Exatamente, isso mesmo. É Sugahara, japonês, né? Japonês. Tá certo. Doutor, o que são as hemorroidas? Ana, na verdade, as hemorroidas, elas são um abaulamento dos vasos que a gente tem no ânus normalmente, tá? Por uma série de fatores, né, elas ficam doentes, elas incham e estufam. Né? É isso que são as hemorroidas. E como elas surgem? Normalmente, assim, existem alguns fatores que causam as hemorroidas. Né? A gente pode falar de intestino preso, dificuldade de evacuar, pessoas que fazem esforços evacuatórios muito grandes, obesidade, também é um causador da hemorroida. Né? Gravidez, as mulheres que ficam grávidas também têm uma tendência a ter hemorroidas. Quem tem tendência familiar, também são fatores que podem causar a hemorroida. Quem tem dificuldade para evacuar. Isso, mas assim, só na dificuldade vai e não consegue, ou quando faz mesmo muita força, mesmo fazendo... Nos dois casos. Né? Nos dois casos. Tanto aquelas pessoas que fazem muita força e mesmo assim conseguem evacuar, quanto aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum, que é aquela que tem a prisão de ventre e que não consegue evacuar de maneira nenhuma. Os dois casos são fatores propícios ao desenvolvimento da hemorroida. E aí entraria o quê? A boa alimentação para cuidar? Sem dúvida. Básico do funcionamento intestinal é a alimentação. A gente sempre parte do princípio da alimentar. A gente precisa de fibras, né, e líquido. A gente precisa de pelo menos 3 litros de água por dia, né, fora todos os líquidos que a gente normalmente toma, né, e 30 gramas de fibra por dia. Né? E isso é uma grande dificuldade, né? Porque a gente não se lembra de beber. Né? Normalmente a gente passa o dia inteiro e muitas vezes não toma um copo de água. Né? Meus pacientes, eu desafio meus pacientes. Né? Muitos deles chegam, eu bebo. Eu falo, então vamos medir. Aí eles medem, quando dá muito é 1,5 litro de água. Né? A gente esquece, passa o dia inteiro e não toma um copinho de água. Isso é muito comum no dia de hoje, principalmente por causa da movimentação, da agitação, da correria que nós temos no nosso dia a dia. Né? E a outra coisa é a fibra alimentar. Né? A gente precisa de 30 gramas de fibra por dia no mínimo. Né? E para você ter uma ideia, uma laranja tem menos de 1 grama. Então a gente teria que comer mais de 40 laranjas por dia. Então uma fruta logo no começo do dia não adianta muita coisa? Não adianta, a gente precisa de uma quantidade muito grande de fibras, né? Principalmente os cereais, né, que são alimentos que têm grande quantidade de fibra, né? As frutas e as verduras, que são alimentos que têm grande quantidade. Então não adianta comer uma laranja ou um mamão de manhã cedo. Ajuda? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas a gente precisa de uma quantidade muito superior a isso para poder ter um funcionamento intestinal adequado. Esse é o X, né? Esse é o grande X. Funcionar direitinho, sem problema. Isso. E a grande maioria das pessoas que têm o intestino preso, né, elas têm justamente por causa dessa falha alimentar. Então, elas não se alimentam de maneira adequada, não ingerem fibras na quantidade suficiente, né? Porque hoje em dia tudo é fast food, né? Tudo é congelado, né? A gente não prepara mais alimento em casa. Então, aquela coisa que nossos pais, alguns, né, os nossos avós faziam, que iam no supermercado, iam na quitanda, compravam alimento, preparavam em casa, hoje quase não existe mais. Você vai no supermercado, compra um alimento congelado, vai no micro-ondas na sua casa e desfaz. E que isso aí tem quase zero de fibra. A gente sempre aconselha algumas porções de fruta durante o dia, frutas que contêm, porque as frutas contêm, além das fibras, contém água, então pelo menos 3 a 4 porções durante o dia de frutas, né, porque aí você está associando a água e a fibra. Algumas fibras como salada, né, os vegetais crus também são ricos em fibras, alguns vegetais cozidos você pode ter também, para quem não tolera muito os alimentos crus.
Você pode ter, às vezes, a não tolerar muito a ingestão de muita água, então isso pode ser feito na forma de suco ou de outras bebidas, como água de coco, por exemplo, é muito bem-vindo. As fibras também estão presentes em outros alimentos, como nos alimentos integrais, né? Então, substituir o pão branco pelo pão integral, o seu macarrão ali, né, de 1 a 2 vezes na semana, também um macarrão simples pela massa integral. Então, essas trocas fazem muito bem para o intestino. A alimentação pode contribuir, né, tanto para o aparecimento da hemorroida quanto para o tratamento. Então, se você tiver uma alimentação deficiente em alguns itens, você pode propiciar o aparecimento da hemorroida para aqueles indivíduos que já têm uma tendência a ter hemorroida. Então, uma alimentação basicamente deficiente em água e fibras, né, você tem mais facilidade à formação da hemorroida. Você também falou sobre a mulher na gravidez. O que seria a gravidez ou a força na hora do parto? Na verdade, seria a gravidez, tá? Porque o que acontece? Quando a mulher fica grávida, né, ela aumenta a pressão abdominal e esse aumento da pressão dificulta, as veias retornem o sangue normalmente. Então, isso propicia a hemorroida. Além de tudo, na gestação, as mulheres normalmente também têm prisão intestinal. Né? Então, são 2 fatores que propiciam aí a questão da hemorroida. E nesse caso também seria indicado a água, né, líquido e fibra. Fibras, ainda mais na gravidez. Proibido, não teria nenhum alimento que seria proibido para quem tem a doença hemorroidária, mas alguns cuidados são muito importantes, né? Então, se atentar muito à hidratação. Então, às vezes, o indivíduo, a questão da hidratação é muito individual. Então, quem tem hemorroida tem que ficar muito atento à questão do volume de líquidos e de água que ingere durante o dia para facilitar que as fezes fiquem mais amolecidas. E o conteúdo de fibra também, para que a gente consiga ter um volume de fezes para facilitar o movimento do intestino, né? O movimento para uma evacuação mais fácil. Então, a alimentação tem que ter esses 2 itens e a gente fala que a gente cria um bom hábito intestinal desde a infância, com muita água, fibra e exercício físico, né? São os 3 pilares para um bom hábito intestinal e aí você evita a doença hemorroidária e para quem já tem a doença hemorroidária instalada, tem que continuar com essa atenção a esses pilares para o tratamento da doença. A pimenta me dava um pouco de ardência na hora de evacuar, entendeu? Era só isso que eu percebi, outros alimentos nunca percebi nada não. Se eu comesse pimenta ou não, o sangramento ele surgia da mesma forma. Qual o outro exemplo que o senhor deu também? Obesidade. Obesidade. Também, né? Também por conta do aumento da pressão abdominal. Né? Quando a pessoa é obesa, ela tem um aumento da circunferência abdominal e isso causa um aumento da pressão. Também facilita o desenvolvimento da hemorroida. E em todos os casos, líquido, fibra e exercício físico? Princípio básico. Né? Princípio básico. Tem que ser. Aliás, o tratamento da hemorroida parte justamente daí. Né? Primeira coisa que a gente faz é mudanças de hábitos. Para depois pensar em medicação, para depois pensar em qualquer tratamento cirúrgico. Medicação. A gente vai falar isso no próximo bloco. Estamos no segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre hemorroidas. Vamos falar agora sobre os possíveis tratamentos. Doutor, existe tratamento para hemorroida? Sem dúvida, Ana. Né? Princípio básico é mudança de hábito, né? Como eu falei para você. Então, tem que ter qualidade alimentar para que o seu intestino funcione de maneira adequada. Primeiro de tudo. Segundo, orientação de higiene. Tá? As pessoas que têm hemorroida, via de regra, não devem usar o papel higiênico após o ato evacuatório. Né? O ideal é que elas lavem após a evacuação. Por quê? O papel higiênico é agressor. Então, toda vez que a gente vai limpar com papel, você pode machucar a hemorroida e ela pode sangrar ou pode até inflamar. Então, são os 2 princípios básicos. A gente começa por aí o tratamento. Né? Se o paciente não responde, você pode utilizar de medicação. Né? Normalmente, a gente começa com uma pomada local,
né? Você passa uma pomada 2 vezes ao dia na hemorroida. Né? Essa pomada, qual é a função dela? Principalmente anti-inflamatório. Ah, tá. Tá? E analgésico. Ela tem essas 2 funções. Tá? Então ela vai melhorar um pouquinho, né? E vai tirar o possível incômodo, dor, que é o sintoma mais comum. Né? Aliás, os sintomas da hemorroida, alguns sintomas são sentir o próprio abaulamento da hemorroida, que é o sintoma mais comum. Né? A gente sente. É quando sai aquela parte para fora. Para fora, a gente sente aquele caroço, aquele abaulamento, que é o sintoma mais comum. Outros sintomas são o sangramento, né? Que ele também é muito comum. A dor, em alguns casos. Dor na hora de evacuar. Ou sem evacuar também. No momento da evacuação, ou às vezes sem estar evacuando, você sente dor em algumas situações quando a hemorroida pode complicar. Tá? E coceira. A coceira. Então, muitas vezes as pessoas chegam ao consultório com queixa de coceira na região do ânus, né? E aí, quando a gente vai examinar, ele tem hemorroida. E pode ser confundida com alguma outra verminose ou alguma outra doença da região do anal. Né? Então, também é um sintoma muito comum. Então, a gente parte do princípio do tratamento, né? As orientações dietéticas e higiênicas, pomada se necessário, e aí a gente avalia o paciente de tempos em tempos para ver se ele tem algum tipo de resultado. Né? Isso é o princípio. Se a gente não consegue, a gente pode lançar mão de alguns tratamentos. Né? Hoje existe um tratamento que chama ligadura elástica, que literalmente a gente pega um anel de elástico, né? Usando um aparelho especial, e você amarra a hemorroida, você estrangula ela. Então esse é um tratamento que não é cirúrgico, né? Que você pode ter feito até inclusive no consultório, né? E que é o primeiro tratamento que a gente tenta fazer se o tratamento clínico não tiver sucesso. Mas o que acontece com na ela hora que depois? você faz, você amarra ela, ela esclerosa, ela atrofia. Ah, tá. Então, essa hemorroida que fica estufada, esse vaso que estava estufado, ele atrofia. Então, a hemorroida some. Né? Esse é um primeiro tratamento que a gente vê. Depois, se você não consegue resultados através disso, é que a gente vai lançar mão do tratamento cirúrgico. Cirurgia, que é o último... Que é a última instância de tratamento, o último recurso de tratamento. E a cirurgia, ela é comum? A cirurgia, ela não é a primeira, né, a primeira medida de tratamento. Né? Na verdade, a gente opta por ela em momentos precisos. Quando o paciente tem muita complicação, né, que seja complicação. Por exemplo, eu tive um paciente recentemente que chegou a mim, por quê? Porque ele estava tendo anemia de tanto sangrar por conta da hemorroida. Então ele chega nesse extremo. Então, um sangramento constante, né, em um volume suficiente que ele teve anemia. Então, é uma das indicações cirúrgicas. Né? Então, o sangramento. O outro, quando ele tem dor constantemente, né? Ou quando o tratamento clínico não tem resultado. Então, nessas situações, a gente opta pelo tratamento cirúrgico. O senhor falou de tratamento, os medicamentos, quais são esses medicamentos? Qual é a composição deles? Normalmente a gente lança mão de anti-inflamatórios, né, para diminuir o processo inflamatório da hemorroida, algumas medicações para melhorar a circulação, então esses remédios também ajudam, né, e analgésicos, principalmente, são as 3 classes que a gente mais utiliza no tratamento da hemorroida. E é um tratamento longo? Assim, já descartando a cirurgia, é um tratamento longo? Normalmente a gente tem uma resposta muito boa no período de 3 a 4 semanas. Né? A hemorroida, deixa claro que mesmo com esse tratamento, ela não desaparece. Né? Ela permanece lá. Né? Então, o intuito do tratamento é você diminuir o volume da hemorroida, né? E diminuir o incômodo que o paciente vai ter. Mas ele não vai desaparecer. Né? A retirada, o desaparecimento da hemorroida é somente com tratamento cirúrgico. Bom, daqui a pouco a gente volta e a gente vai querer saber se a hemorroida pode ser hereditária.
Estamos entrando agora no terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre hemorroidas. Para isso, nós procuramos o Dr. Ricardo Sugahara, coloproctologista, que gentilmente recebeu a nossa equipe aqui em sua clínica, a Clínica Vitale, e está respondendo as nossas perguntas, nossas curiosidades. Nós encerramos o segundo bloco falando que se há a possibilidade da hemorroida ser hereditária. Existe essa possibilidade, doutor? Existe sim, Ana. Existe uma tendência familiar, né, no aparecimento da hemorroida. Não que ela seja obrigatória, né, mas a gente costuma ver que pessoas da mesma família acabam desenvolvendo hemorroida sim. Eu já ouvi um caso de uma família que todas as irmãs, não sei se eram 6, todas elas tinham hemorroida. Então tem alguma coisa a ver. Tem sim. Primeiro eu queria falar sobre pessoas que passam a vida toda, acabam passando quase que a vida toda, ou a vida toda sem procurar um médico, tendo hemorroida, por vergonha, né? Isso é muito frequente, na verdade, é muito frequente. Então aquele número que a gente deu no começo pode ser maior. Até pode, né? Isso é uma estimativa, na verdade, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam não procurando médico, né? Por vergonha mesmo, né? E a gente sabe que é uma doença relativamente comum, né? 4, 5% da população, é uma doença de caráter benigno, que isso significa que ela não vai virar câncer de maneira nenhuma. Existe essa crença também, né? Isso. Só que existe um porém, né? A gente precisa fazer diagnósticos diferenciais. O que é isso? A gente precisa diferenciar a hemorroida de outras doenças. Por exemplo, o próprio câncer intestinal, às vezes, pode sangrar. Então, as pessoas têm sangramentos, acham que é uma hemorroida, por vergonha deixam para lá, né? E acabam depois descobrindo um câncer. Eu vou falar até um testemunho pessoal. Minha avó, mãe da minha mãe, aconteceu exatamente isso. Ela tinha sangramentos constantes, por vergonha por achar que era hemorroida, deixou, e quando a gente foi descobrir, era um câncer. Então, isso acontece. Então, eu sempre incentivo as pessoas, né? Eu sei que às vezes não é muito fácil, né? A gente fala das mulheres, os homens também têm essa vergonha, né? Mas procurar um médico, procurar um especialista, que é um exame rápido, né? E que pode, muitas vezes, dar a tranquilidade de que você não tem nenhuma doença grave, que é só hemorroida mesmo. É um exame rápido, não é biópsia, nada disso? Não, é um exame rápido, né? Às vezes a gente precisa fazer um toque, né? Mas é um exame rápido, sem biópsia, sem nada. No meu caso, tá? Não havia dor, tá? Eu tinha apenas, às vezes, quando eu ia evacuar, sangrava, não eram todas as vezes, por isso que eu demorei para procurar um especialista, por vergonha mesmo, só por isso. E porque eu não sentia também, né? Não sentia a dor, era só sangramento, então a gente acaba ficando e vai esperando. Com o passar do tempo, né? Isso daí começou a aumentar. Começou a aumentar foi o sangramento, começou a ficar mais frequente. Eu já fui direto num proctologista, entendeu? Na época foi em Valinhos mesmo, tá? E foi ele que descobriu que eu já estava com a hemorroida. A minha não era uma hemorroida tão grande, mas já era de cirurgia, tá? Já era de cirurgia. Não tinha como fazer um tratamento antes para depois ver se daria certo ou não fazer a cirurgia. Então já tive que fazer direto a cirurgia mesmo, já era o estágio de cirurgia. Já faz uns 10 anos. Foi tranquilo, foi no mesmo dia. A gente toma uma anestesia geral, a gente não vê nada. Hoje eu tô bem, nunca tive mais nada. Graças a Deus foi feito tudo certo. Acredito que a operação foi sucesso. Existe alguma relação de câncer de próstata com hemorroida? Não, isso também outra crença. É uma outra crença, é uma outra confusão, né? Por conta de que o câncer de próstata, né? O médico urologista, que é o especialista na próstata, né? Ele também faz o toque na região anal para sentir a próstata. Então existe muita confusão. Eu também, com certa frequência, eu recebo pacientes no meu consultório que querem fazer o exame de próstata. E aí eu explico para eles que não é por aí. Que não é a mesma especialidade. Embora se faça o exame de toque, né, nas duas situações, né, no caso da hemorroida é por outra situação. No caso da próstata, o urologista vai tocar para sentir o tamanho da próstata. E é o mesmo exame, mas são para situações totalmente distintas.
O senhor falou da sua avó. Isso. Qual é a idade em que pode começar a aparecer? Em criança, por exemplo, jovem, não? Isso é muito pouco frequente, tá? A idade mais comum é a partir dos 40 anos de idade. Tá? Isso é o mais comum. Entre 40 e 60 anos é a faixa etária mais comum do aparecimento da hemorroida. Fora dessa faixa etária, pessoas mais jovens, é muito pouco frequente. Sentar num banco quente, de moto, de carro, ou um banco que esteja quente, um lugar quente, pode provocar a hemorroida? Não, de maneira nenhuma. Não. Tá? Isso também é um outro mito, né? É uma outra crença que não desenvolve hemorroida sentar. Sentar lá para ver o seu time jogando, Isso, um dia de sol? Não, com certeza não. E em relação à procura, que a gente já falou aqui que muita gente tem vergonha e acaba não procurando, quem tem mais vergonha? É o homem, a mulher? Quem a hemorroida atinge mais? Na verdade, não existe uma diferenciação entre os sexos. A hemorroida atinge igualmente homens e mulheres, né? Eu observo assim que os homens têm um pouco mais de vergonha do que as mulheres, né? Acho que porque as mulheres, apesar, né, de ser um exame íntimo, né? As mulheres, acho que talvez por conta do fato de passar no seu ginecologista com frequência, talvez tenham menos vergonha do que os homens. Eu observo que os homens realmente têm mais vergonha do que as mulheres. E novidades em tratamento? Tem alguma coisa que surgiu nos últimos tempos? Existem algumas técnicas operatórias novas que estão surgindo. Por exemplo, existe hoje uma nova técnica que se faz uso de um ultrassom. Né? Então, existe um aparelho específico que tem um ultrassom acoplado a esse aparelho. Você vai e identifica os vasos durante a cirurgia para que você possa costurar ele, amarrar literalmente, né? De maneira segura o trajeto do vaso. Então você lança a mão desse ultrassom, segue o caminho do vaso e você faz essa sutura para poder ligar e retirar a hemorroida. Doutor, sei que a gente podia continuar falando ainda, né? Claro. Muito mais sobre, mas o nosso tempo acabou e eu queria agradecer demais a sua disponibilidade em falar com a gente. Eu que agradeço, Ana, e estou sempre à disposição de você e do seu público aí para esclarecer qualquer dúvida. Muito tá obrigada. Obrigado viu? a você. Obrigada. E assim a gente encerra mais um Momento Saúde. Hoje conversamos com o Dr. Ricardo Sugahara, coloproctologista, sobre hemorroidas. Obrigada por ter ficado com a gente.